A gente adora jogos, a menos no caso que você tenha caído aqui por engano, né? Procurando, sei lá, por um vídeo de canguru usando uma bolsa Prada. Nesse caso, só eu adoro jogos, mas ainda assim eu gosto de falar sobre jogos com quem curte vídeos de cangurus usando bolsa Prada. Enfim, estamos no lucro de qualquer forma. Tem vezes que falar de um jogo ou fazer outras coisas que tenham a ver com o jogo, mas não de maneira direta, pode ser tão ou mais maneiro que o próprio jogo. Eu lembro quando eu estava jogando Pokémon GO, que a graça muitas vezes era chocar mais ovos que um amigo meu, ou pegar mais de um tipo específico de Pokémon que ele. Pra gente poder entender melhor o que é um jogo dentro de um jogo e ver alguns exemplos que rolam na prática, vou falar sobre metajogo aqui no De Quem a Vez Explica. E o metajogo aqui do canal é descobrir quem mais clica no gostei, aciona o sininho e compartilha o vídeo. Eu não queria dizer nada não, mas tem gente que já fez isso mais de 213 mil vezes. Sim, aí tem como descobrir isso. Metajogo, também chamado de hiperjogo, é aquele jogo que acontece dentro da jogatina que já está acontecendo ou ao longo de diversas partidas. Ele não está previsto originalmente por quem cria as regras do jogo, mas acaba que aflora naturalmente de acordo com quem participa das partidas, muitas vezes com o uso de fatores externos para afetar a jogatina, indo além dos supostos limites ou ambiente definido pelo jogo. Você lembra do Círculo Mágico, que é o espaço em que ocorre a jogatina? Então, o metajogo não respeita isso. Ele transborda além dos limites desse círculo invisível, porque você pode trazer elementos de fora dele, assim como levar elementos de dentro dele para fora. O metajogo também pode servir para definir as atividades relacionadas ao jogo que ocorrem exclusivamente fora do tal círculo, indo desde a preparação física de um jogador de futebol até mesmo a aquisição de um controle para um console de videogame. A própria criação de comunidades em torno de um determinado jogo, como o Pokémon GO, pode ser vista como um fruto do metajogo. Essa ideia de metajogos começou lá no início da teoria dos jogos, que, para quem não sabe, é uma área da matemática aplicada. Isso aconteceu em 1944, num trabalho sobre comportamento econômico. Mas o termo em si foi utilizado pela primeira vez em 1971, quando Nigel Howard falou de metajogo para analisar o cenário político da Guerra Fria, seguindo o dilema do prisioneiro. Mais recentemente, esse termo acabou ganhando ressonância graças a Richard Garfield, criador de Magic the Gathering e King of Tokyo. Isso foi lá em 1995, quando ele escreveu uma coluna em uma revista sobre jogos. Em 2000, ele voltou com esse tema em uma conferência e definiu que o metajogo é como o jogo cria uma interface além de si próprio. Ou seja, pode ser tudo que você traz para um jogo ou tira dele, ou mesmo o que acontece entre partidas dos jogos ou até durante elas. Existe muito metajogo que rola dentro do próprio jogo. No RPG, por exemplo, um metajogo é quando o jogador sabe de algo que o personagem supostamente não saberia. Ou seja, é possível que você faça uma medusa olhar para um espelho porque você já conhecia toda a mitologia dela antes. Outro exemplo de metajogo é quando você observa de fora uma determinada jogada feita por um jogador e percebe que ele usa essa tal jogada várias vezes contra os seus oponentes. O que você pode fazer é se antecipar a ele com base nesse conhecimento que você pegou. No xadrez, é muito comum quando um enxadrista profissional observa o histórico das partidas de um oponente para saber como ele joga. Existem também outros exemplos mais corriqueiros de metajogo, como quando a pessoa tenta manipular os oponentes, fazendo eles tomarem uma decisão que os favoreça ao falar em voz alta algo que seria secreto. Um exemplo disso é quando você vai jogar Dune Imperium e tenta dissuadir os oponentes a combaterem com você, dando a entender que tem cartas muito boas nas suas mãos. Às vezes, isso pode vir até mesmo como uma ameaça, do tipo, olha, se você me atacar agora, talvez eu te ataque depois, como é algo comum em Munchkin. Inclusive, jogo de briga, batalha, dedução social e treta de maneira geral tem muito metajogo. O complicado é que em jogos de treta, em que a galera joga várias partidas e que os jogadores podem se unir para ganhar uma vantagem, como no próprio Munchkin,
é comum que com o tempo todo mundo desconfie de todo mundo. Isso porque há muita trairagem nesses tipos de jogos, então é normal que fique cada vez mais difícil formar parcerias em partidas futuras. Outro exemplo super comum é quando você joga com o seu parceiro ou namorada e rola aquela chantagem emocional do tipo: mas você vai atacar o amor da sua vida? Poxa vida! Ou ainda pior, eu não sei porque eu continuo a falar com a mesma voz. Ou, ainda pior, não precisa nem se falar nada, porque o casalzinho, muitas vezes, nunca faz uma ação para prejudicar um ao outro, como se existisse ali uma aliança velada. Já em jogos cooperativos, como o Hanabi, meio que toda estratégia depende de um metajogo, com uma convenção generalizada que os jogadores vão descartar cartas que não prestam sempre de um mesmo lado de sua mão e adicionar as novas cartas do lado oposto, mesmo que isso tecnicamente seja roubo, porque na prática é uma estratégia metajogo, ou seja, fora das regras do jogo. Um outro lado importante do metajogo é a parte que não envolve diretamente uma partida, ou uma jogatina de um jogo. Esses são os casos principais em que o metajogo acontece fora do jogo. É muito comum a gente ver metajogos em títulos que são de alguma forma colecionáveis, como Magic ou Warhammer. Inclusive, em um jogo colecionável tem diversos colecionadores que sequer jogam o jogo. Em jogos de miniaturas como Warhammer, tem sempre uma competição por quem pinta melhor suas miniaturas. A real é que sempre vai existir algo que você pode se gabar sobre um jogo mesmo não tendo nada a ver com uma partida em si. E isso é uma das definições de metajogo, como os troféus e achievements em jogos digitais. Também existem alguns estudiosos que consideram edições feitas por fãs, como fanarts ou mesmo expansões, como sendo um metajogo. O My Little Scythe, por exemplo, surgiu porque o criador adorava Scythe e queria conseguir jogar com a filha dele, que adorava My Little Pony. E aí surgiu o My Little Scythe. Olha só que doideira. Nessa linha, inclusive, há um exemplo bem tradicional de metajogo que facilmente passa despercebido. As famosas House Rules, ou regras da casa, onde um determinado grupo de jogadores muda as regras do jogo para que ele fique mais divertido para o gosto particular daquele grupo. No fim das contas, Nigel Howard, que foi quem começou essa história toda, define o metajogo como um processo de tomada de decisão que deriva da análise de possíveis resultados dependendo de variáveis externas que alteram um problema. Ou seja, é realmente um jogo jogado além do círculo mágico. E você, tem alguma história maneira de metajogo que aconteceu com você? Se tiver, joga aí nos comentários para eu conferir. Valeu, pessoal!